Olá, amigos! Estamos aqui para a nossa segunda aula e nessa segunda aula nós vamos compreender o que é a teologia e da sua importância, tá? Na primeira aula nós falamos um pouco sobre a importância de conhecer a Bíblia, a importância de conhecer a palavra do Senhor e agora eu quero falar um pouquinho para você sobre a importância da teologia. Pastor, o que é teologia? A teologia, se você olhar no seu dicionário, se você buscar aí no Google, nas suas ferramentas, ela vai dizer que é o estudo de Deus. A teologia é um conjunto dos princípios de uma religião, de uma doutrina. Então, é um estudo sobre Deus. Então, essa é a teologia. Então, nós vamos estudar as coisas de Deus, tá? Porque não dá para se estudar Deus, mas dá para se estudar as coisas de Deus, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz, tá? Então, a teologia é um estudo das coisas de Deus. Então nós vamos estudar as coisas de Deus. Então é muito importante você saber o que é uma teologia, para que você a cada dia mais possa crescer. Amigo, quando você estudar teologia, minha amiga, você não vai se tornar melhor do que alguém, você não vai se tornar mais forte espiritualmente do que alguém, porque a teologia ela é aplicada juntamente com a oração. A teologia ela é aplicada juntamente com a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Então é muito importante que você saiba que a teologia vai te fazer crescer espiritualmente, mas que você não deixe isso afetar você de forma alguma, mas que isso cause em você um crescimento. É muito importante isso. Na teologia você vai ouvir muitos termos de palavras que às vezes parecem tão difíceis para você ouvir. Se você ouvir um pregador teólogo, ele vai falar palavras, quem sabe, muito difíceis que você não vai compreender. Por exemplo, ele vai usar alguns termos como dogmas, hermenêutica, anátema, escatologia, exegese, homilética, e tudo isso nós precisamos compreender, porque tudo isso faz parte da teologia, tudo isso está dentro do contexto da teologia. Como hoje nós estamos fazendo um curso básico, então nós precisamos entender o básico da teologia para que nós possamos aprofundar na teologia. Então é essencial e de forma essencial que você compreenda essas coisas básicas. Vamos lá então? Vamos começar pelo básico, vamos começar pela hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação de texto, e isso na teologia é fundamental, que você entenda o texto. Por isso que lá na primeira aula eu falei para vocês sobre a separação dos livros da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque para que eu entenda o que é que eu estou lendo. Então a hermenêutica ela é muito importante para você compreender, para você interpretar o texto na qual você está lendo, tá? As dogmas, essa palavra você vai ouvir também muito, são as doutrinas, tá? Então são as doutrinas aplicadas, essas são as dogmas. Agora tem uma palavra muito próxima da outra. Lembra que eu falei para você da hermenêutica? Então tem a exegese. A exegese é uma interpretação minuciosa do texto, ou seja, é eu compreender o que exatamente o texto está dizendo, é eu compreender a fundo o que é que o texto está dizendo. Isso é a exegese. Então, a exegese ela precisa ser aplicada dentro dos textos. Então, eu preciso compreender o que realmente o texto diz. Sabe por quê? Se você voltar no tempo, você vai ver que as cartas de Paulo, por exemplo, Paulo escreveu lá muitas coisas, Paulo contou algumas histórias, Paulo deu instruções a Timóteo, Paulo deu instruções para os seus servos, Paulo deixou cartas aos romanos, Paulo deixou cartas aos tessalonicenses, Paulo deixou cartas aos irmãos de Atos. Então, Paulo ele deixou várias cartas, mas o que é que Paulo queria dizer? O que Paulo estava dizendo exatamente? Então a exegese é isso, nós vamos arrancar e extrair dos textos coisas profundas, nós vamos extrair dos textos coisas lá do fundo. Então a exegese é isso, é interpretação minuciosa, ou seja, detalhada de cada texto. Então é muito importante a gente aplicar a exegese.
A homilética, que é algo que você também vai ouvir bastante falar, a homilética é a arte de pregar, ou seja, a arte de falar em público, a arte de poder se expressar. E isso é muito importante também para você que sonha um dia, quem sabe, ser um pregador, ou para você que já até é um pregador. Então a homilética também, nós vamos chegar lá na frente nós vamos também falar um pouquinho sobre a homilética, para você se expressar melhor, para você ter um pouco mais de firmeza ao seu falar, para que você possa aplicar ainda mais a exegese, a hermenêutica, tudo isso dentro de um só contexto, da teologia básica, que vai te fazer crescer muito espiritualmente, que vai te fazer crescer naturalmente com o decorrer dos dias e com o decorrer deste curso. Então, fica ligadinho, tá? Que você vai aprender bastante dentro desse contexto. Amém, irmãos? E aí, no decorrer, eu vou falando de outras coisas, por exemplo, a escatologia, que é a doutrina do fim do mundo, angeologia, que é o conhecimento sobre os anjos, e assim sucessivamente. Então, nós vamos aprendendo passo a passo, devagar, o que é a teologia, nós já aprendemos o que é a Bíblia Sagrada e devagar nós vamos chegando aonde nós queremos chegar. Essa primeira e essa segunda aula eu estou enviando para vocês junto, porque uma compõe a outra. Então, para que vocês possam ver esse vídeo, para que vocês possam estudar, para que vocês possam compreender, tá? Então, é muito importante que você assista a primeira aula, assista a segunda aula e compreenda a Bíblia Sagrada e compreenda o que é a teologia. Pastor, quando que nós vamos entrar na Bíblia? Já nós vamos entrar na Bíblia, nos textos, nos contextos, e aí nós vamos crescer e entender a Bíblia Sagrada. Por isso que é muito importante que nesse início você primeiro conheça a Bíblia, você entenda o que é uma teologia, para que aí sim nós possamos compreender, para que aí sim nós possamos adentrar naquilo que nós tanto queremos, que é a Bíblia Sagrada, que são os textos, para que nós possamos aprender, tá bom? Então, no decorrer, amados, se você tem uma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode fazer, tá? Que eu vou respondendo a todos na medida do possível, tá? Mas se eu quero responder a todos, isso aqui é uma classe, isso aqui é uma sala de aula, então juntos nós vamos aprender e juntos nós vamos crescer. Então, fica então gravado essa segunda aula, fica para você estudar um pouquinho mais, tá? Se você tem uma caneta, um papel, sempre deixa anotado. É muito interessante que você assista às aulas com a caneta, com o papel e principalmente com a Bíblia Sagrada, porque a partir de agora, da terceira aula em diante, nós passaremos a nos aprofundar dentro da Bíblia Sagrada. Então, você tendo o texto em mãos, se você tiver mais do que uma Bíblia, use mais do que uma Bíblia, porque eu sempre vou usar mais do que uma Bíblia para poder te ensinar, para que você possa compreender os textos, para que você possa compreender aquilo que Deus tem transmitido para nós através das Escrituras. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima aula.